Eduardo Duarte. Garoni, nós vamos nos salvar, faltam só 5 vitórias. Eu acho que até menos, Eduardo. Falei aqui até na última live que eu fiz quarta-feira, e talvez, aliás, galera, talvez eu faça outra nessa quarta. Como o Vasco não vai jogar mais durante a semana, eu vou tentar fazer umas lives no meio de semana para a gente bater um papo aqui, para não ficar tanto tempo sem movimentar o canal até aqui. Mas, pelos meus cálculos, vou até repetir aqui, quando o Vasco estava com 25, tá, que eu fiz durante a semana, eu falei que o Vasco precisaria de 17 pontos. Eu acho que vai bater mais ou menos em 42 pontos a linha de corte do campeonato, a não ser que todo mundo resolva vencer, igual estava quase acontecendo agora, né? O Flamengo conseguiu virar mais uma vez em cima do Bahia. O Bahia virou e o Flamengo revirou em cima do Bahia. Mas se os times de baixo não começarem a pontuar loucamente, não acontecer uma mudança aí de postura total, acredito que a linha de corte seja 42 ou 43 pontos. O Vasco estava com 25, daria de 17 ou 18 pontos. Isso são 5 vitórias e 2 empates ou 5 vitórias e 3 empates. Uma vitória o Vasco já conquistou. O Vasco já venceu, falei que o Vasco estava com 25, foi para 28 agora. Então o Vasco precisaria, ao meu ver, 4 vitórias e 2 empates. Ou 4 vitórias e 3 empates. Claro, se vencer 5, melhor ainda. Mas falando que a gente esquece muito dos empates, né? A gente está falando aqui de vencer, antes desse jogo contra o Santos, vencer 7 de 14. Na verdade, pontuar em 7 de 14. O Vasco já pontuou vencendo, pontuou cheio, né, pra gente dizer assim. Faltam 13 jogos, o Vasco precisa pontuar em mais 6. Então isso dá ao Vasco, por assim dizer, 7 derrotas ainda no campeonato. Que é muito. Então não dá para desesperar com derrota no meio do caminho. Mas tem alguns jogos que o Vasco são mais importantes do que outros. São, inclusive, mais fáceis na teoria, claro, na prática é diferente. O Vasco ainda pega, da parte de baixo da tabela, dentro de casa, Botafogo, Coritiba e Goiás. Exatamente os 3 times que estão abaixo dele e exatamente 3 times dentro de casa. Então o Vasco tem aqui, falei que o Vasco precisa talvez de 4 vitórias só para não cair, 4 vitórias e 3 empates. O Vasco tem 3 adversários que estão abaixo dele, jogando dentro de casa. Então seria obrigação do Vasco, porque também se não vencer Botafogo, Coritiba e Goiás dentro de casa, o Vasco não tem muito o que reclamar da vida, né, se for rebaixado. Então você bota aqui que o Vasco já venceu o Santos, faltariam 4 vitórias e 3 empates. 3 vitórias são obrigações do Vasco dentro de casa. Botafogo, Coritiba e Goiás. O Vasco precisa então vencer um jogo desses diferentes. 1 vitória e 3 empates, ou 2 empates, ou quem sabe 2 vitórias. E o Vasco ainda pega Atlético Paranaense fora de casa, que historicamente é difícil, mas o Atlético não vem tendo um grande ano, até venceu hoje, mas não vem tendo um grande ano. O Atlético Goianiense, que não vem jogando o mesmo futebol daquele que venceu o Vasco em São Januário no primeiro turno. Então são 2 adversários fora de casa que o Vasco tem condições de pontuar, não sei se vai vencer, mas dá condições ao Vasco de pontuar. E você tem em casa ainda o Internacional, que venceu o Palmeiras ontem, mas oscila muito mais do que oscilava antes. Você tem o Atlético Mineiro dentro de casa. Tem mais algum jogo dentro de casa do Vasco. Se lembrar, você tem Red Bull Bragantino fora, ou seja, mais um time que o Vasco tem condição de pontuar fora de casa. Até porque o Vasco tem feito partidas ofensivamente, construído mais quando joga fora, exatamente pela ideia de jogo do Sapinto, de marcar com linha baixa e sair em velocidade. Foi assim contra o Defensa e Justiça, mesmo perdendo por 1-0 dentro de casa, aquela falha do Lucão, mas quando estava 0-0, o Vasco criou as melhores oportunidades, o Ribamar desperdiçou, o Gustavo Torres desperdiçou. Vasco e São Paulo, 1-1 no Morumbi, onde o Vasco chegou mais perto de fazer o segundo gol do que o São Paulo, principalmente quando estava 1-0 ainda. Vasco Sport fora de casa. Então tem algumas partidas interessantes para o Vasco pontuar dentro de casa, que são obrigações, onde o pontuar nesse caso são vitórias. Botafogo, Coritiba e Atlético Goianiense. Fora de casa, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, até porque os dois têm que propor o jogo, porque também precisam da vitória e vão para cima do Vasco, e Red Bull Bragantino. 3 adversários diretos que o Vasco enfrenta fora de casa e que o Vasco pode explorar esse jogo reativo que tem sido característico da equipe. E aí você tem depois partidas mais difíceis.
Inter, Atlético Mineiro, Flamengo. Tá faltando time aqui. Mas deixa eu até procurar aqui. Deixa eu passar bonitinho a lista para vocês do que tá faltando pro Vasco. Tem o jogo atrasado, né, com o Palmeiras fora de casa. Então tem alguns adversários difíceis. Que a tendência é que o Vasco perca. Tendência. Não quer dizer que o Vasco tenha que perder. O Vasco tem o Bahia, que fez agora um bom jogo contra o Flamengo. Mais um jogo de muitos gols entre Flamengo e Bahia. Terminou agora. Pro Vasco, bom resultado. Tem o Bahia dentro de casa. Então é mais um jogo dentro de casa. O Vasco pode matar essas 4 vitórias que faltam. Tem 4 times na parte de baixo da tabela. Botafogo, Curitiba, Goiás e Bahia. 3 que estão abaixo e um que está brigando junto. Obrigação do Vasco vencer esses 4. Se fizer isso, acho que já não cai, porque vai conseguir pelo menos uma vitória ou alguns empates nesses outros jogos aqui. Aí citei, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino fora de casa. 2 empates ou 3 empates ali, somado essas 4 vitórias, o Vasco mata essa briga e não cai. Essa é a minha visão, se eu for fazer um prospecto aqui do que deve ser, para mim, o Vasco empata com o Atlético Paranaense, vou tentar de novo, hein? Empata com o Atlético Goianiense, vence o Botafogo, vence o Curitiba, vence o Red Bull Bragantino fora de casa, perde para o Atlético Mineiro, perde para o Palmeiras, empata com o Bahia, perde para o Flamengo, empata com Fortaleza, vence o Internacional, perde para o Corinthians e vence o Goiás. O Goiás é o último jogo, né? Então corre o risco, vai chegar com 40, 41 pontos nessa rodada. Aí seria 1, 2, 3, 4, 5 vitórias. Ó, tá assim, achei uma vitória a mais aqui. Era o Goiás que eu não tinha colocado. 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Essa é a minha projeção de Vasco. O Vasco faria 19 pontos e terminaria com 47. Então. Aí seria o ideal. Aí o Vasco já chegaria na última rodada sem chance de queda. O Vasco chegaria aos 47 ainda contra o Inter. A gente chegaria aos 44 contra o Inter e já ali talvez fazendo conta para não cair. Já está confirmado, né? Então é isso. Acho que o Vasco tem total condição de vencer Botafogo, Curitiba, Bragantino, Inter e Goiás. Claro, tem condição de vencer os outros também, mas estou fazendo um balanço aqui do que pode acontecer. Empataria com o Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Bahia, Fortaleza. Perderia para Atlético, Palmeiras, Flamengo e Corinthians. Acho que é uma projeção realista do que pode acontecer com o Vasco e levaria o time a 47 pontos. Então, ainda que haja um tropeço nesse meio do caminho, ou que vença um aquilo que não venceria, e talvez perca para outro, que a projeção do que esse Vasco dá para fazer, ao meu ver, é claro que tem que ver como é que vai ser sem o Benítez, como é que vai funcionar esse Vasco, se não vai ter mais lesão, mais Covid. Esse ano é muito incerto, mas eu vejo o Vasco fazendo isso aí.